Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a história e ideias de liberdade da página 156 e 157. Observem aí o seu livro, pegue o seu livro didático, eu nos acompanho hoje, ó. Depois vocês irão desenvolver algumas atividades, tanto no livro didático, quanto no seu caderno e até mesmo no seu livro de atividades de história, ok? Então vocês sabiam aí que no Brasil, em outros tempos, já existiam quem? Homens e mulheres que lutavam pela liberdade. Mas o que significa liberdade, professora? Liberdade significa o quê? O direito de agir segundo quem? O seu livre-arbítrio, de acordo com o quê? Com a própria vontade, desde que não prejudique quem? A outra pessoa, isso mesmo. Então, um exemplo clássico aí foi um movimento que ocorreu em Minas Gerais em 1789, ó, Minas Gerais aqui no mapa do Brasil, ó, Minas Gerais na região sudeste. Então, esse movimento aí foi chamado de Inconfidência Mineira, que tinha como objetivo que libertar a região do domínio de quem? De Portugal. Vocês lembram aí de onde que vieram os portugueses? Os portugueses vieram da Europa e se instalaram onde? No Brasil, professor, é isso mesmo, no Brasil. Ó, esse aqui é o mapa do Brasil, tudo bem? Então, eles se instalaram no Brasil, no continente americano, ok? Então, a Inconfidência Mineira ela não conseguiu o quê? A independência, mas entrou para a história do país como exemplo de quê? De luta e de liberdade. E como vocês já conhecem aí a história de quem? De Tiradentes. Tiradentes foi um ideal de quem? Da liberdade em razão de ser, é isso mesmo. Então Tiradentes foi conhecido como, ou é conhecido como Joaquim José da Silva Xavier, é isso mesmo. Então ele foi tragicamente o que? Envolvido na participação da Inconfidência Mineira. Ele veio de uma família muito humilde, nasceu em Minas Gerais e com a morte prematura dos seus pais, ele precisou o quê? Exercer inúmeros trabalhos ao longo da sua vida. Vocês sabiam disso? E uma delas foi como dentista, a função que lhe deu o quê? O apelido de Tiradentes. Ele também havia trabalhado na mineração, porém foi posto como alferes nos quadros da cavalaria imperial, é isso mesmo. Então, apesar de Tiradentes ter pouca instrução, ele era o que? Um republicano convicto, é isso mesmo. Então, ele era adepto às ideias do iluminismo, além da propagação das ideias do iluminismo, os Inconfidentes ou a Inconfidência Mineira, aconteceu o que? Aconteceu uma consequência trágica nessa história, porque somente Tiradentes foi o quê? Preso e morto, professora, sim, somente Tiradentes foi preso, morto, mas antes dele morrer, o que aconteceu? Ele foi o quê? Julgado e condenado, é isso mesmo. Então ele foi julgado, condenado, foi levado à forca, professora, sim. Então Tiradentes, ele morreu enforcado por defender o que? As suas ideias e não aceitar o que? E não aceitar as condições impostas pelo rei de Portugal. Então, as lutas por liberdade, elas já ocorriam nas sociedades indígenas, ó, muito tempo, quando os colonizadores não respeitavam o jeito de viver de quem? Dos nativos, impondo-lhes leis e religião. Lembra aí dos jesuítas, que ensinava a língua dos portugueses, ensinava a religião, que era a católica. Então, para defender, né, e continuar em suas terras aí, campos, matas, e mantendo seus hábitos e costumes, os indígenas rebelaram-se contra quem? Contra os colonizadores, chamados de homens brancos. Isso mesmo. Então, as lutas por liberdade
também acontecendo em diversos territórios brasileiros aí que constituíram nossa sociedade, né, no século 18 ou 17 aí, brancos, negros, indígenas e mestiços formavam a população que vivia onde? Na colônia. Então a colônia impunha muitos impostos altíssimo aí, as pessoas não tinham condições o que de pagar esse imposto. Então, no decorrer dos anos, muitas dessas pessoas, o que acontecia? Estavam insatisfeitas com as determinações de Portugal. Então, com essa insatisfação aí, o que aconteceu? Aconteceu esse movimento aí, porque mantinha a colônia sobre o que a tutela, explorando riquezas e impondo leis que vinham do reino. Então, desde as primeiras décadas aí até os primeiros tempos do século, Portugal mantinha o que? A colônia. Isso mesmo, então proibia nela o funcionamento de indústria, manufaturas na colônia, cobrava impostos, como eu acabei de falar para vocês, e não permitia o comércio entre as colônias. Então, as pessoas já estavam insatisfeitas, não aguentavam mais, elas queriam progredir, queriam acabar com aqueles impostos absurdos que era cobrado e a população tinha que pagar para que Portugal vivesse o que? No luxo, na riqueza. Espero que vocês tenham gostado aí da Lutas da Liberdade, que fala sobre Tiradentes. Beijo, tchau, até o próximo vídeo aula.